Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem incomodando muita gente que eu conheço e também a mim. E diz respeito a um questionamento que por vezes eu me faço sempre que uma situação de desrespeito acontece, sempre que pessoas brigam por questões políticas, questões ideológicas, partidárias. E esse meu questionamento é: quando, afinal, que as pessoas trocaram a argumentação, a boa conversa, cordial, educada, quando que trocaram isso pelo dedo em riste, pelos xingamentos, pela troca de insultos, em prol do quê? Em prol de ideologias políticas, em prol de pessoas que nem as conhecem, em prol de candidatos, candidatas, partidos, enfim. Quando que a gente se tornou esse tipo de gente? Vamos conversar um pouco sobre isso, falando sobre esse desejo de estar perto do poder, esse desejo de que o outro pense igual a você. Aliás, não é nem desejo, isso é praticamente uma exigência, porque se passou a exigir que o outro pense igual a mim para que a gente possa continuar convivendo. Sério mesmo? É nisso que nos transformamos? Não, tem alguma coisa muito errada. Então, contando algumas experiências que eu já tive, algumas aparentemente que nem passam por esse assunto, mas o pano de fundo é esse, eu convido vocês a assistir mais este vídeo aqui no canal. Será um privilégio ter a tua atenção. Vamos lá? Eu recebi por parte de alguns amigos, talvez tu que estejas assistindo seja uma dessas pessoas que escreveu, me perguntando por que eu coloquei no Instagram, entre as minhas fotos, lá nos stories, nessa hora já sumiu, já não está mais lá, por que eu coloquei uma mensagem que dizia algo mais ou menos assim, que, poxa, que afinal eu não tenho político, não tenho partidos de estimação, eu não tenho esse tipo de coisa. Coloquei isso lá, e aí só botei assim, aceitem isso, poxa. E depois dessa publicação, passada a raiva, na verdade, aquilo que te move às vezes a colocar certas coisas na rede social, que é melhor deixar passar, mas na ocasião eu não deixei, porque senão eu não publicaria aquela frase. É que naquela semana, na verdade no dia em que eu coloquei aquela postagem, uma pessoa que, pelo visto, julga me conhecer muito bem, me perguntou por que eu só ficava... Sério, gente, por que eu só ficava postando foto de cachorro, de comida, de flor e minhas no Instagram e não era mais incisivo, não falava em política, já que é um assunto que eu gosto tanto. A pessoa tem o direito de fazer essa pergunta? Tem. Tranquilo. Embora tenha sido uma pergunta feita de uma forma totalmente atravessada, que eu não gostei, mas o que complementa a pergunta é a cereja do bolo, é o chantilly do sorvete. Essa pessoa me diz assim: não, porque eu te conheço há tantos anos, tu costumavas fazer umas colocações tão inteligentes, ou seja, tá me chamando de burro, quando tu falavas no trabalho, ou seja, essa pessoa trabalhou comigo, quando tu falavas nas reuniões do trabalho, eu gostava de te ouvir, tu sempre tinha algo inteligente a dizer. A pessoa me chamou de burro 2 vezes. Não, Paulo, ela estava te elogiando. Não, essa pessoa não estava elogiando. A gente tem que aprender a reconhecer um ataque passivo-agressivo nessas palavrinhas assim que parecem elogios. Elas vêm fantasiadas de elogio, mas elas são ataques. Tu costumavas fazer colocações inteligentes, ou seja, tudo que eu faço agora é uma bobagem, tudo que eu digo agora permite que essa pessoa me considere burro. Eu não respondi para essa pessoa da maneira como eu gostaria, porque senão eu pareceria, além de burro para ela, extremamente grosseiro, mal educado. Então eu não respondi. Mas eu me limitei a dizer que eu simplesmente cansei de me iludir e esperar alguma coisa dessa gente. Dessa gente eu me refiro à classe política.
E eu me cansei. Eu me cansei porque para onde quer que eu olhe não vem nada de bom. E se porventura vem, quando vem, são coisas assim que a gente olha e pensa, mas é isso que a pessoa está festejando e está entregando e está comemorando? Isso é o mínimo, sabe? É como pensar numa casa e a pessoa está ali para inaugurar a casa, mas tudo que ela entrega é a primeira pedra. Vai inaugurar a primeira pedra da base da casa, é isso? E aí a gente fica nesse até medo de conversar com as pessoas, em geral, sobre certos assuntos. Por quê? Se tu falas alguma coisa que tem nas tuas palavras, na tua defesa, no teu modo de pensar, tem ideias que são defendidas pela esquerda, o pessoal que é de direita e tá te ouvindo vai dizer, ih, olha aí o petista, ó. O contrário é igual, se tu expressa a tua opinião, e a tua opinião, a tua ideia sobre alguma coisa, ela coaduna de alguma forma com as ideias de pessoas que são da direita, o pessoal da esquerda vai te chamar de fascista, direitoso. Então, aí, esses dias ainda me peguei numa conversa. As coisas que eu conto aqui não são assim fictícias, elas aconteceram. Esses dias me peguei na seguinte conversa. Sério, gente, numa saída de café, eu escuto quando a pessoa que estava no caixa conversa com o cliente que está à minha frente. E o cliente que está na minha frente, eu não sei quem é, e eu percebi que a conversa entre eles é, tu vai votar em quem, tu é quem, esse tu é quem me desce assim de uma maneira tão horrível, porque quando a pessoa diz, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu fico pensando, tu escutas o que tu dizes, tu está dizendo que tu és fulano? Não, porque já me fizeram essa pergunta, tu és Lula ou tu és Bolsonaro na outra eleição? E eu disse, brincando, bem debochado, eu respondi, Muito prazer, eu sou Paulo. Porque só no deboche para sair com uma resposta dessa. Uma resposta para um questionamento desse só no deboche. Que isso? Tu é fulano, tu é fulano? Eu sou o Paulo. Que é isso, gente? E aí se seguiu a essa conversa deles algumas coisas impossíveis. Era impossível não ouvir, até porque eu tive a impressão que eles estavam conversando num volume inadequado. Me pareceu que eles realmente queriam que outras pessoas ouvissem aquela conversa. Até porque os dois são da mesma ideologia política. Ali eu já descobri. E aí a pessoa que estava no caixa disse, eu cansei de ficar em cima do muro. Antes eu até ficava, agora eu optei por fulano. E eu defendo fulano. E aí eu fiquei pensando, essa história do em cima do muro, também já me disseram uma vez. Eu já fui chamado de isentão. O isentão é ofensivo num nível. E outras palavras que agora não recordo, além do isentão, qual era a outra que tinha? É o em cima do muro, né? Eu fui obrigado, na época, a dizer para a pessoa, escuta, quer dizer que para ti só tem lado esquerdo e lado direito da coisa? Só. Não existe nenhuma outra possibilidade. Porque quando a pessoa te pergunta, se tu não responder de acordo com a escolha dela, aí tu é burro, se tu falar que tu é da simpatizante, digamos, da direita, tu é fascista. Se tu é simpatizante da esquerda, tu é comunista. Tem para todos. O esculacho, a falta de educação, tem para todos os lados. E aí entrou, na ocasião, não agora nessa do café que eu citei, na ocasião entrou essa para mim, da pessoa me chamar de isentão, porque naquela ocasião eu não estava votando nem à direita e nem à esquerda. Era um candidato que se apresentava como de centro. E aí quando eu ali revelei em quem eu estava pensando em votar, essa pessoa naquela ocasião vem e me diz, tu é isentão. Eu não sou isentão, eu fiz uma escolha. E só porque a minha escolha não está
nem à esquerda, nem à direita, eu me torno um isentão. Eu tô em cima do muro. Mais respeito com as pessoas, por favor. Mais respeito com as pessoas. Mais respeito comigo, mais respeito com as pessoas que fazem suas escolhas. Sejam as suas escolhas de centro, de esquerda ou de direita. Apenas isso, mais respeito. E como tá difícil conseguir respeito por parte das pessoas. Vocês já notaram isso? Como tá difícil. Só que a gente tende a achar que a falta de respeito sempre é do outro. É sempre o outro espectro político que falta com respeito. Não, o nosso lado é educado, o nosso lado sabe conversar, o nosso lado sabe argumentar, o nosso lado sabe votar. Vocês são burros, vocês votam errado. Vocês vão ver, depois nosso país vai se arrebentar, a culpa é de vocês. Isso é o que a gente escuta. A falta de bom senso, de inteligência, de educação é sempre do outro, nunca é da gente. Já perceberam isso? Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Estou aqui numa inabilidade para falar assombrosa. O que eu estou querendo dizer com isso tudo é que essa coisa do poder, essa coisa do mandar, esses papéis não me seduzem. Sabe, de ficar perto de gente poderosa. Não, isso nunca foi relevante para mim. E talvez por isso, até hoje, eu não compreenda bem o porquê de tantas pessoas brigarem, se desentenderem, se afastarem umas das outras, por causa do poder, por causa do seu candidato a presidente, a governadora, sei lá o quê. Eu realmente não entendo quando que defender um candidato a algum cargo público se tornou mais importante do que manter uma amizade, uma relação familiar saudável, os laços, enfim, que uniram por tantos anos pessoas de uma mesma família ou amigos, parentes. Quando, gente? Quando que se tornou mais importante defender pessoas que nem nos conhecem, que não estão nem aí para nós? Quando se tornou mais importante defender essas pessoas do que estar ao lado de nossos pais, nossos irmãos, tios, avós, amigos? Quando? Era isso que eu tinha para hoje. Então é isso. Eu queria agradecer você que esteve até esse momento comigo. Gostaria muito de saber a tua opinião a respeito, o que tu pensas. A gente não precisa concordar com tudo. A gente pode discordar, as pessoas sempre podem discordar, desde que seja com respeito pela opinião alheia. E isso é indispensável. E para isso, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler com carinho e vou responder a todos que deixarem os comentários, certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Te desejo um excelente final de semana e uma ótima semana que logo logo está começando. E não se esqueça, nunca, jamais, uma pessoa ligada à política, seja governador, prefeito, presidente, vereador, quem quer que seja, nunca, jamais, em momento algum, essas pessoas podem assumir um lugar mais importante na tua vida do que teus pais, teus irmãos, teus familiares, teus melhores amigos. Jamais. Não permita que isso aconteça. Porque se isso já aconteceu, tem algo muito errado nessa história. Bom fim de semana. Tchau, tchau.